Direito da Anhanguera de Pirassununga, terceiro e quarto semestre. Mais uma vez tivemos um probleminha aí no começo, né, da aula, problemas técnicos, estamos já solucionando, acho que agora com menos tempo, cada dia que passa a gente consegue resolver mais rapidamente. Bom, se vocês por acaso tiverem qualquer dificuldade com relação a me ouvir, a ver os slides, a qualquer coisa do gênero, me avisem, por favor, vão dando um toque. Eu estou com o meu celular aqui do meu lado, basta, se por acaso vocês estiverem sem som, mandem aí suas informações pelo WhatsApp, que é que eu estou deixando aqui do lado, aberto aqui do lado, para que eu possa respondê-lo o mais rápido possível, tá bom? Eu espero que hoje corra tudo bem. Acredito que vai correr sim, porque deu esse probleminha agora. Não sei lá porque cargas d'água. Tem hora que eu consigo entrar de uma maneira, tem hora que não dá. Mas estamos indo. Estou vendo aqui que nós estamos aqui apenas com 9 alunos. Comigo, 10 pessoas na sala. Bom, senhores, estamos no final do ano. E eu sei que essa situação de estarmos longe pode ajudar a desanimar um tanto quanto. Mas a gente está no final do ano, não vamos perder a esperança, não vamos perder o ânimo, né? A gente cansa mesmo, ficar longe, tendo aula à distância, é cansativo mesmo. Mas eu tenho certeza que vai valer a pena, no final vai valer a pena, né? Então, está chegando mais gente. E agora, com relação, já vou deixar claro, já estamos gravando a aula. Se vocês tiverem qualquer crítica com relação à minha aula, gente, não se acanhem, ok? Eu prefiro ouvir uma crítica construtiva, verdadeira, aquilo que precisa ser realizado, aquilo que precisa ser melhorado, do que não falar nada, né? Eu estou desse lado aqui e muitas vezes eu não consigo saber o que está acontecendo desse lado aí. Poucas pessoas entram em contato comigo para falar qualquer coisa do gênero. Então, se tiver alguma coisa que eu tenha que melhorar, por favor, entre em contato, não se acanhe. Pode fazer a crítica que for, claro, né? Dentro da respeitabilidade. Eu ouço tudo, sem problema nenhum. Eu não tenho problema em ouvir crítica, né? Eu até gosto, porque é uma maneira. Se eu tiver condições de mudar rapidamente, é o que eu vou fazer. Se eu não tiver, eu vou procurar no decorrer da vida, né? Fazer as minhas mudanças. Então, por favor, não deixem esse professor no vácuo. Fala comigo, pode falar comigo. Que vocês já perceberam desde quando eu comecei a dar aula que eu não tenho problema nenhum em receber críticas, elogios e nem nada disso. E tentar continuar sempre a mesma pessoa. Beleza? Vamos então à aula. Hoje nós vamos falar. Deixa eu ver se abre. Deus queira que tenha aberto. Nós vamos falar sobre as fases, né? A gente vai falar sobre as fases dos tratados internacionais. Fases o quê? Como os tratados são incorporados no nosso sistema legal. Ok? Hierarquia dos tratados dos direitos humanos do Brasil. Nós vamos falar mais para o finalzinho sobre essa questão da hierarquia. E nós vamos falar mais em relação às fases de incorporação dos tratados internacionais. Gente, quando nós falamos fase de incorporação dos tratados internacionais, não se refere apenas a tratados relacionados a direitos humanos, ok? Porque tratados internacionais são tratados internacionais. Tratados internacionais de direitos humanos são tratados internacionais. Tratados internacionais relacionados à questão econômica são tratados internacionais. Então, aquilo que for um tratado internacional, o meio de incorporação desse tratado na nossa legislação, no nosso mundo jurídico, é feito de uma maneira que nós vamos estudar hoje aqui. Por isso que é tão interessante. Joinha? Então, vamos lá, ó. Hierarquia dos Tratados de Direitos Humanos. Então, o decreto, esse decreto 7030 é a Convenção de Viena,
Então, a gente vai ver algumas coisas, ó, percebam só. Eu vou abrir aqui e, por favor, se por acaso não aparecer, vocês me chamem a atenção agora, tá bom? Ó, trata-se, ó, a Convenção de Viena, veja só, a Convenção de Viena é do ano de 1969, mas essa convenção, ela foi promulgada, ela foi incorporada no nosso mundo jurídico, e foi internalizada no ano de 2009 através desse decreto 7030, ok? Então, essa é uma informaçãozinha que eu quero que vocês prestem atenção, mas vejam só, trata-se da Convenção de Viena de 69. E a gente vai ver como é que funcionou essa situação dessa entrada da Convenção de Viena, né? E não só da Convenção de Viena, como dos demais tratados internacionais. Ok? Então vamos voltar para cá. Então, o decreto 7030, que é a Convenção de Viena, né, ela fala assim: tratado significa um acordo internacional concluído por escrito entre Estados e é regido pelo direito internacional, quer conste de um instrumento único, quer de dois ou mais instrumentos conexos, qualquer que seja a sua denominação específica. Então, um tratado internacional, ele pode ter duas partes ou ser plurimo, ter várias partes, vários estados soberanos signatários desse tratado, ok? Ele pode ser um instrumento único, um documento único, pode ter vários documentos, pode ter, ou seja, vários adendos, isso indifere. O que significa que os tratados internacionais eles podem ter os seus anexos e ele vai continuar sendo seu tratado internacional. Esses tratados internacionais, existe uma maneira em que a legislação brasileira incorpora os tratados internacionais no nosso mundo jurídico. Então, é isso o que nós vamos tratar hoje. Então, quando eu falo de contrato, convenção, essas coisas, a gente, quando vai para o direito privado, quando a gente fala de um contrato, né, tratar, duas pessoas tratam um determinado assunto, elas têm direitos e obrigações relacionados àquele determinado contrato. Nos tratados internacionais, pode haver vários estados signatários, contratantes, ou seja, que estão tratando de um determinado assunto, que eles passam a ter direitos e obrigações relacionados àquele determinado assunto. Então, como é que eu faço com relação a um contrato privado? Esse contrato privado significa o quê? Esse contrato privado, quando a gente está falando de duas pessoas aqui na ordem interna, que vamos supor, vamos celebrar um contrato para a construção de um prédio. Então, existe o comprador, o contratante que vai querer levantar um prédio e a incorporadora, que é outra pessoa que vai patrocinar a questão da mão de obra. Então, ambos têm direitos e obrigações relacionados a esse contrato. Todos têm que cumprir o contrato nos termos ali regidos. Nos tratados internacionais, não é diferente. Quando os entes internacionais, quando os estados soberanos, eles passam a participar de determinado tratado, eles têm que obedecer aquilo que foi tratado, aquilo que foi condicionado, aquilo que foi acordado entre esses estados soberanos. Só que nós vamos ver agora que existe a possibilidade de um negócio de determinadas reservas, ok? Que a gente vai tratar mais para o final da aula. Joia? Então, nós vamos falar agora sobre fases dos tratados internacionais. As fases dos tratados internacionais são necessárias para a incorporação do tratado perante o ordenamento jurídico interno. Pode ser unifásico, em que o tratado entra em vigor com apenas um ato, geralmente uma assinatura, e existem os tratados multifásicos que exigem várias etapas para que isso aconteça. Gente, de antemão, unifásico, para ser um tratado unifásico,
o representante do Estado soberano ele teria que ter todo o poder nas suas mãos, o poder executivo, legislativo, enfim, em suas mãos, para que um tratado entre em vigor no ordenamento jurídico interno. No Brasil, nós temos 3 poderes, que são autônomos, e eles se cuidam entre si, eles são independentes, mas um depende do outro. Então, no nosso caso aqui, com toda certeza, os tratados internacionais, eles são, para que ele seja incorporado no ordenamento jurídico nacional, com toda certeza, aqui no Brasil, no nosso caso, eles são multifásicos, ok? E quais são as fases? Preste bastante atenção que essas são as fases, ó. Fase da negociação e assinatura, fase da aprovação, fase da ratificação, fase da promulgação. Essas 4 primeiras fases são realmente as fases de incorporação do tratado no ordenamento jurídico pátrio. E essa denúncia e extinção? Bom, a denúncia e extinção está denunciando ou o tratado por qualquer motivo está saindo ou simplesmente não vai cumprir por algum motivo ou simplesmente está extinguindo com esse tratado internacional. Então, essa última fase, na realidade, não é a fase de incorporação, mas é a fase de extinção ou de não cumprimento por conta de algum determinado assunto, por conta de algum problema, ok? Está denunciando uma cláusula, está denunciando algum, ou está se reservando por conta de algum problema. E é o que nós vamos ver mais claro, uma vez que é a última fase, nós veremos mais para o final da aula. Então vamos lá. Negociação e assinatura de tratado. Então, meus caros, vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo? Porque eu não consigo enxergar vocês, aqui eu espero que Deus queira que tá tudo certo. Tá todo mundo me ouvindo bem aí? Beleza. Tá bom, tá beleza. Então vamos lá. Então nós vamos começamos então com negociação e assinatura de tratado. Então os tratados têm sua agenda nas negociações políticas que o antecedem. As negociações são atribuições dos agentes políticos e diplomáticos dos estados envolvidos. Preste bastante atenção nessa situação com relação às negociações são atribuições dos agentes políticos e diplomáticos dos estados envolvidos, porque olha só essa situação. Quem determina, quem vai negociar e quem vai assinar qualquer tratado internacional, isso diz respeito à norma interna, ok? No nosso caso, no caso do Brasil, quem determina, quem assina, quem negocia e quem assina tratados internacionais é a nossa Constituição Federal. É a nossa Constituição que fala assim, olha, quem vai negociar e quem vai assinar tratados internacionais daqui a pouco a gente já chega lá. Então, se ao fim das negociações os países chegarem a um termo, esse será devidamente regido na língua oficial dos estados participantes e posteriormente será submetido à assinatura de seus representantes. Então, veja só, os tratados internacionais podem ser conduzidos, as negociações realizadas podem ser conduzidas tanto por agentes políticos quanto por agentes diplomáticos. E eu vou mandar daqui a pouquinho as diferenças daquilo que é diplomata, cônsul geral, embaixador. Vou mandar para vocês no grupo, tá ok? Porque tem uma diferença de cada um desses cargos. Mas negociações entre estados podem ser realizadas. Então, olha só, por agentes políticos. Quem seriam os agentes políticos? Nós estamos falando, então, do caso presidente da República e por diplomatas, embaixadores, então, agentes políticos e diplomáticos.
Ué, mas os diplomatas não é um cargo político? Não. Esse é um cargo concursado, tá? A diplomacia são pessoas concursadas, são pessoas que prestam concurso, são especialistas em política externa, em assuntos relacionados a estados e a tratados internacionais. Representam o país lá fora. No Brasil, o Itamaraty tem um papel importante na fase da negociação. A consultoria jurídica do Ministério das Relações Exteriores analisa a viabilidade e a importância da assinatura do determinado tratado, dando um parecer sobre o assunto. Veja só, gente, presta atenção. O Itamaraty é o Ministério das Relações Exteriores, ok? Então, esse Ministério das Relações Exteriores é conhecido, é denominado Itamaraty. É o Itamaraty quem faz a assinatura? É o ministro das Relações Exteriores quem realmente celebra as assinaturas? Olha, não necessariamente. E se for para ser, existe um requisito, que nós vamos ver nos próximos slides. Então, ó, o Ministério das Relações Exteriores, conhecido como Itamaraty, é o órgão do Poder Executivo, responsável pela política externa e pelas relações internacionais do Brasil nos planos bilateral, regional e multilateral. O Itamaraty assessora o presidente da República na formação da política exterior do Brasil e na execução das relações diplomáticas com estados e organismos internacionais. Então, o Ministério das Relações Exteriores, conhecido como Itamaraty, qual que é o papel dele? Consultoria das relações exteriores, análise e viabilidade com relação a tratados internacionais. É possível? É bom para o Brasil? É o Ministério das Relações Exteriores, o órgão técnico, que vai falar assim para o presidente da República: presidente, isso é bom demais para nós, hein? Esse é um tratado internacional, aquele que vai ser bom para o nosso povo. Por conta desses motivos. Se o senhor tiver interesse, pode assinar. Veja só. Isso nós estamos falando em uma fase de negociação. Já tem assinatura? Não. Negociação. Ministério das Relações Exteriores e os diplomatas. Só um momentinho. Ó, se alguém puder, não sei se está entrando direto aí, mas se alguém tiver pedindo para entrar e se algum de vocês conseguir aceitar, por favor, fique à vontade, tá? Para eu não sair da tela. Então, o presidente, ele recebe as informações sobre viabilidade e importância de tratados internacionais através do Itamaraty, através da diplomacia, dos embaixadores, dos diplomatas, dos cônsules, a respeito de determinados assuntos relacionados a tratados. Aí, o que acontece? Cabe a quem? Ó, a assinatura é um ato internacional de competência privativa do Poder Executivo, nos termos do artigo 84, inciso 7º e 8º da Constituição Federal. Gente, olha só. Compete privativamente, está escrito aí em amarelinho, eu deixei um asterisco, depois a gente fala a respeito disso, ao presidente da República. Então, manter relações com estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos. Então, o que é acreditar? Ó, esse termo aqui, ó, acreditar seus representantes diplomáticos. Conferir poder ou autoridade a alguém para se fazer representar e credenciar. Fazer representar, ou seja, credenciar alguém. Quem que está credenciado a representar a nação? Então, aquele que o presidente escolher. Veja só. Celebrar tratados e convenções e atos internacionais sujeitos a referendo do Congresso Nacional. Opa! Então, olha só. Compete privativamente, é do presidente da República
compete privativamente, e ó, quando eu falo privativamente, não é veja só, privativamente não é exclusivamente. É privativo, mas ele pode credenciar, acreditar seus representantes diplomáticos. Mas ó, cabe ao presidente da República, de forma privativa, Sumiu o áudio. asterisco 1. Se o presidente da República... Sumiu? Alô? Som? Sumiu? Já tá ok. Pode voltar um pouquinho? Posso voltar sim. Então, vamos lá. Então, de novo, ó. Quando fala em competir privativamente, não é exclusivamente. Competir privativamente compete ao presidente, no entanto, o presidente pode fazer, ele pode quando fala privativo, significa que não é exclusivo, se é privativo, ele pode delegar. A quem cabe privativamente celebrar tratados, convenções e atos internacionais? Presidente da República. No entanto, nos termos do inciso 7º do artigo 84, ele pode acreditar seus representantes diplomáticos, ou seja, ele pode delegar poderes, ele pode credenciar seus representantes diplomáticos. Então, no caso, eu coloquei lá asterisco 1, se o presidente da República possui competência privativa, poderá delegar poderes. A delegação de poderes cabe aos plenipotenciários. O que é isso, plenipotenciários? Agente investido de plenos poderes em relação a uma missão diplomática. Acabei esquecendo de fechar o parênteses ali. Mas, veja só, existe uma missão diplomática? A quem cabe celebrar tratados, convenções? Cabe ao presidente da República de forma privativa. Ele pode estar em tudo quanto é canto ao mesmo tempo? Não dá. Ele vai precisar de alguém que o represente. Ele precisa de alguém que fale pela nação. Então, a quem ele vai credenciar, acreditar? Seus representantes diplomáticos. Quem são os representantes diplomáticos? De forma ampla, né? Nós temos terminologias diversas, mas nós temos os diplomatas, os cônsules, os embaixadores, tá? A gente vai perceber que embaixada ser embaixador é um cargo que quem nomeia é o presidente da República, porque é um cargo da confiança do presidente da República. Mas depois eu mando essas informações para vocês. Tá? Vou mandar no grupo. Espera um pouquinho. Os representantes naturais para celebrar tratado no Brasil são o presidente da República e o ministro das Relações Exteriores. Veja só, gente. Eles são representantes naturais para celebrar tratados, mas, ó, o ministro das Relações Exteriores, ele é alguém creditado, porque o ato é privativo do presidente da República. Então, o ministro das Relações Exteriores, ele é o quê? Um plenipotenciário. Ele está acreditado, ele está credenciado a celebrar os tratados internacionais. Okay? Porque o ato pertence ao presidente da República. O presidente pode acreditar também o chefe de missão diplomática. Quando o tratado é assinado e seus termos se tornam definitivos e não podem mais ser modificados, a não ser mediante a abertura de uma nova rodada de negociações. Então, olha só. O presidente da República, então, de repente, está tratando sobre um assunto de interesse da nação com algum chefe de Estado internacional. Interessa quem? Eles estão num balcão de negócios resolvendo assuntos relacionados aos Estados, de interesse do Estado. Então, eles estão negociando. Fase de negociação é fase de negociação. Após a negociação, vem o ato de assinatura. Após assinado, os termos se tornam definitivos. Aquilo está definitivo.
Ah, então, depois da assinatura do chefe de Estado, o Estado membro, o Estado soberano está obrigado a agir conforme a assinatura do chefe do Poder Executivo? Não. Nós estamos na primeiríssima fase. E até coloquei o inciso lá, o inciso 8º do artigo 84 menciona isso. Primeira fase é a fase de negociação e assinatura. É que o que eu quero dizer é o seguinte: o tratado internacional está sendo discutido. Discutiu, joia. Aí assinou. A partir da assinatura, os termos desse tratado se tornam definitivos. Ah, então, mas não tem mais o que fazer? Não, claro que tem que fazer. Tem que fazer o quê? A abertura de uma nova rodada de negociações. Não significa que, pronto, acabou, se a era já liquidou. Não. Mas assinado o tratado, se tiver alguma coisa que fique em desacordo com aquilo que um dos estados está tratando, é necessário uma nova abertura, uma nova rodada de negociação relacionada ao assunto. Mas essa é a primeiríssima fase da incorporação do tratado junto ao nosso ordenamento jurídico. Então, o tratado, então, é entregue ao depositário, que é o país encarregado de guardar o documento. Como a instituição do depósito surgiu na época das conferências, a escolha do depositário geralmente recaía sobre o governo do local sede de conferência. Usualmente, os tratados celebrados são registrados perante a ONU, dando publicidade ao tratado e evita a denominada diplomacia secreta. Já vamos falar dessa diplomacia secreta. Eu não sei se vocês vão se lembrar, em 92, acho que os mais jovens não vão se lembrar, que acho que foi em 92 mesmo, que nós tivemos aqui, no ano de 92, uma conferência internacional no Rio de Janeiro a respeito das questões ambientais, chamada Rio... Fugiu agora. Eco 92, Rio 92, alguma coisa desse sentido. Nessa convenção internacional, nessa conferência internacional, foi tratado algumas coisas relacionadas ao clima. Muitos países assinaram os termos convencionais relacionados ao clima. E esse tratado foi celebrado, essa convenção, né, essa conferência foi realizada onde? Brasil. Foi realizada aqui no Brasil. Então, fica depositado onde esse tratado? Brasil. No entanto, esses tratados, eles são... O que acontece com eles? São registrados. Onde? Na ONU. Por quê? Para dar publicidade. Houve aqui... Nós tivemos aqui uma conferência internacional do clima. Muitos estados soberanos, existia um assunto relacionado ao clima e muitos estados assinaram um tratado, um acordo, uma convenção internacional do clima, se prontificando a agir assim, assim, assado. Então, tem até aqui. Então, nós vamos depositar... Quem vai ser o depositário dessa convenção, desse tratado? Olha, o país de origem, né? Então, no caso, Brasil. Agora, precisamos publicizar o ato. Então, nós vamos fazer o quê? Registrar esse tratado junto à ONU. Para quê? Para se evitar a tal da diplomacia secreta. É claro que, quando nós falamos numa conferência internacional, onde muitos chefes de Estado comparecem, isso aí, essa questão que a gente vai falar agora da diplomacia secreta, é muito difícil de ocorrer. Não que seja impossível, mas numa conferência desse porte é muito mais complicado que ocorra. Mas, quando se trata de tratados entre dois estados, de um tratado entre dois estados soberanos, isso pode ser que ocorra essa tal dessa diplomacia secreta.
O que seria dessa diplomacia secreta? É o termo utilizado para se referir a uma espécie de entendimento diplomático entre dois ou mais estados praticada intencionalmente de modo sigiloso para acobertar determinadas políticas que seus autores desejam ver postas em prática. Tais práticas geralmente referem-se a atividades flagrantemente improdutivas. Um exemplo foi o que ocorreu no século XIX na Alemanha. Com o objetivo de isolar a arqui-inimiga França, o marechal Otto von Bismarck prometeu ao mesmo tempo ajudar o Império Austro-Húngaro e a Rússia, dois rivais nos Balcãs. Essa manobra só foi possível pelo claro caráter secreto das alianças. Esse frágil equilíbrio foi quebrado assim que o rei Guilherme II assumiu o trono da Alemanha em 1890. Então, são atos, essa diplomacia secreta, são atos assim, fala que é improdutivo, na realidade é o famoso fura-olho. Né? Vamos fazer um negócio escondidinho aqui para arrebentar com o cara ali. Ok? Então, ao trocar a contida estratégia, os alemães denunciaram o tratado de resseguro com a Rússia, rompendo de vez a cooperação entre as duas nações. Desculpa, fugiu aqui. A partir de então, o novo soberano acreditou poder reinar absoluto sobre a Europa, mas acabou jogando os russos nos braços da França, que por sua vez tinha se aliado à Inglaterra desde 1904, quando os dois antigos rivais tiveram resolvido suas diferenças, assinando a Entente Cordiale, tudo às escuras nos gabinetes. Quando a Alemanha declarou guerra à Rússia, resolveu invadir a França a partir da Bélgica. Eles não esperavam que os britânicos entrariam na briga para defender os antigos inimigos franceses. Reza a lenda que, quando soube que o Reino Unido declarara guerra aos alemães, o imperador Guilherme II entrou em depressão. Ele era neto da rainha Vitória, realeza com maior tempo no trono inglês. Então, no momento da reserva da assinatura do tratado, o Estado poderá formular reservas. Desculpa. Deixa eu só falar a respeito desse negócio aqui, dessa diplomacia secreta. O que aconteceu aqui, essa situação? Os Estados ficam celebrando tratados internacionais sem publicizar o ato. Não publicizando o ato. Se declarando amigo do outro. Se declarando... fugiu a palavra agora, gente. Me ajudem com a palavra. A palavra certa não é amigo. Aliado. Aliado, obrigado. Um aliado ao outro. Só que o que aconteceu com relação à Alemanha? Ela estava mencionando que estava aliada a um determinado Estado e a outro determinado Estado, e na realidade ela estava querendo, observando interesses próprios. Né? Quando o imperador Guilherme II acabou com isso, ele acreditou que estava tudo certo, iria reinar na Europa, tal. Ele observou que tinha gente que estava contra ele, ou seja, quebrou as pernas do camarada. Tá falando dessa rainha Vitória. Essa rainha Vitória, pelo que eu saiba, ela foi a avó de um monte de rei na Europa toda. Então ela foi a realeza com o maior tempo no trono inglês. Eu acho que ela talvez esteja perdendo aí para a atual rainha da Inglaterra, né? Não sei se tem até uma piadinha que fala o seguinte, que Deus criou o céu e a terra. E aí Adão, de repente, perguntou para ela assim, e essa senhora? Ela falou, não sei, já estava aí quando eu formei tudo, né? A atual rainha da Inglaterra. É impressionante, né? A mulher, sei lá quantos anos está a atual rainha da Inglaterra, ela se encontra como chefe de Estado. Tem alguém querendo entrar? Só um momentinho. Já entrou. Aí, puxa vida, mas quando os estados soberanos tomam a decisão de celebrar um determinado tratado,
Mas existem itens que um lado não aceita, não concorda, não gosta. Não tem o que fazer? Não é? Não, ou celebra tudo ou não celebra nada? É assim que funciona? Não. Então, ó, no momento da assinatura do tratado, poderá formular reservas ao mesmo. A reserva é uma declaração unilateral que um Estado faz ao depositário em relação a determinada cláusula do tratado. Se o tratado não dispor em contrário, presume-se de acordo com a Convenção de Viena que o Estado poderá fazer tais reservas. Então, olha só, pode haver determinado tratado que nesse tratado está escrito assim, ó, aqui não é possível fazer reserva. Ou é tudo ou é nada. Joia? Agora, quando vem um tratado, aparece um tratado internacional, o país pode fazer o seguinte, fala assim, ó, isso não vai de encontro com os nossos interesses, tal cláusula. Isso pode fazer com que nós tenhamos algum tipo de prejuízo. Isso não vai de encontro com o interesse nacional. Enfim, o representante da nação, no nosso caso, o nosso presidente ou os seus acreditados, podem falar assim, ó, isso não é interessante para o nosso país. Então, nós gostamos da maior parte daquilo que está escrito no tratado, queremos participar do tratado, mas tem aqui uma cláusula, ou duas, ou três, ou cinco, enfim, algumas cláusulas desse tratado internacional que não nos agrada. Nós queremos fazer, nós temos o direito nos reservamos ao direito de termos as nossas reservas. Então, isso aqui nós não queremos participar, isso aqui nós não concordamos. Então, atenção, a simples assinatura não obriga o Estado a cumprir o tratado. Desculpem, daqui a pouco eu falo sobre isso. Então, a questão das reservas é isso. Tratado, o Estado soberano é obrigado a assinar um tratado na sua integralidade? Só o será se esse tratado tiver uma cláusula mencionando a esse respeito, do tipo, ou aqui é tudo ou nada. Então, se o tratado não dispor em contrário, presume-se de acordo com a Convenção de Viena que o Estado poderá fazer tais reservas. Então, um tratado internacional, ele pode dispor em contrário. Falou, olha, esse tratado não admite reservas. Então, se por acaso o Estado soberano, através do seu representante, assinar esse tratado que não admite reservas, ele está se colocando para cumprir tudo aquilo que está escrito. Mas olha só, a partir do momento que o representante, que no nosso caso é o presidente da República ou um dos seus creditados, né, ou acreditados, assina esse tratado internacional, ele já tem a obrigação de cumprir esse tratado? Não, no nosso caso não. Por quê? Porque nós temos as nossas normas internas. Vejam só, nós estamos falando que nós, com relação a nosso país, o tratado, para ser internalizado, ele é multifásico. Perdão. Então, nós começamos com a negociação e assinatura. Depois, vai ter a questão da aprovação, ratificação, promulgação. Então, nós temos essas 4 fases. Então, assinou? A simples assinatura não obriga o Estado a cumprir o tratado, mas o Estado deverá submeter o tratado à apreciação do Poder Legislativo, que dá início à segunda fase do tratado. Neste caso, nós estamos falando aqui, meus caros, de essa questão de levar a apreciação do Poder Legislativo. Isso é nossa norma interna. De onde você tirou isso? Deixa eu abrir aqui a internet. Vamos lá na Constituição Federal. Eu não sei em Pirassununga, mas aqui está caindo o mundo. Uma chuva braba aqui. Aqui também. Ô, Noslen, qual a vantagem do Brasil ficar indo atrás dessas encrencas, desses tratados aí?
Muitas vezes a vantagem é política, muitas vezes é econômica, né? Tudo vai depender bélica. Então, por exemplo, participar, né, ter maior participação ter maior participação em assuntos relacionados à segurança, né, junto à ONU. Tem um monte, tem vantagens e desvantagens, né? Geralmente, quando tem desvantagem, não faz, né? Mas tudo é uma situação o que envolve, geralmente, o que pode ter certeza, o que envolve o interesse do Estado brasileiro é relacionado à questão econômica, certo? E representação junto à ONU. Sempre está envolvido. O Brasil, sempre que ele quer participar, para ter maior força política. E é claro, né? Aí a ONU, né, que é um organismo internacional, né, sempre vai dar suas pressõezinhas também, né? Precisa fazer assim, precisa fazer assado, ter situações de direitos humanos, tal, né? Então, mas é que a gente está estudando a matéria de direitos humanos, então a gente sempre pensa qual que é a vantagem do Brasil participar de um tratado internacional relacionado a direitos humanos. Bom, quando a gente fala de direitos humanos, sempre existe um privilégio, né? O ser humano é o centro. As normas são antropocêntricas. Em razão do ser humano, o homem está no centro das atenções. Agora, com relação aos demais tratados de cooperação, o Estado Nacional sempre visa alguma coisa relacionada a poder, né? Poder de representação e poder econômico, né? Sempre é isso. Espero que eu tenha respondido. Vamos lá. Sim. Agora, vamos lá. O artigo 84, inciso 8º. Então, ó, o artigo 84, na cabeça do artigo 84, ó, compete privativamente ao presidente da República. Inciso 8º. Celebrar tratados, convenções e atos internacionais sujeitos ao referendo do Congresso Nacional. Então, ó, deixa eu ver se eu aumentar um pouquinho aqui, colocar uma letra um pouquinho maior. Sujeitos ao referendo do Congresso Nacional. O que seria o referendo? É um ato posterior. Plebiscito pergunta antes, referendo pergunta depois. Então, olha só, olha a fase, olha que nós estamos discutindo. Qual que é a primeira fase? É possível um plebiscito nessa situação? Não, porque vem depois. Porque a negociação e a assinatura vem antes. Então, o que acontece? O Estado Nacional Brasileiro, representado pelo presidente da República ou por um dos seus creditados, celebra, assina um determinado tratado internacional. Então, neste momento, o que o Estado Nacional Brasileiro está falando? Ó, eu prometo que eu vou colocar isso que eu acabei de assinar para ser analisado pelo nosso poder legislativo. É isso que significa. Tá? Um tratado assinado pelo chefe do Poder Executivo ou por um dos seus creditados não significa cumprimento. Por quê? Por conta das nossas normas internas. O mundo tem que entender que aqui, para uma norma internacional passar a valer, vai ter que passar pelas fases. Aqui a situação ela é multifásica. Precisa passar por essas fases. Então, passou pela primeira, joia. O que o presidente da República ou seus creditados estão falando? Falou, ó, nós assinamos esse tratado internacional. Então, nós colocaremos esse tratado internacional para ser observado, analisado pelo nosso poder legislativo. Então, vai ser referendado ou não pelo poder legislativo. Então, chegamos, então, na segunda fase, que é a fase da aprovação. Então, trata-se de ato interno de competência do Poder Legislativo, artigo 49, inciso 1º da Constituição Federal. O Congresso Nacional referendará o tratado atestado à sua compatibilidade com o ordenamento jurídico interno.
O tratado é submetido à apreciação da Comissão de Constituição e Justiça e da Comissão de Relações Exteriores. Então, assinou o tratado, está valendo já? Já foi internalizado? Não, passa por aprovação. De quem? Do Congresso. Então, vamos lá para o artigo 49 da Constituição Federal, inciso 1º. Deixa eu só achar aqui. É de competência... Olha só, olha a diferença, gente. Olha o termo. É de competência exclusiva e não privativa. Dá para delegar? Não dá, não. Aqui não se delega. Ok? É da competência exclusiva do Congresso. Isso significa que necessariamente passará pelas duas casas legislativas, Câmara e Senado. Resolver definitivamente sobre tratados, acordos e atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ou ao patrimônio nacional. Então, ó, Jefferson, sua pergunta, qual que é a vantagem? Vai sempre relacionar a questão de patrimônio nacional. O Brasil, um tratado internacional vai fazer o quê? Sempre no tratado internacional vai haver alguma coisa relacionada ao nosso patrimônio interno. Vai mexer. Qual que é a vantagem? Poder e grana. É isso, cara. É isso. Os estados sempre estão em busca disso. Poder e grana. Representação e grana. Dinheiro e poder. É isso que os caras estão em mente. É fazer com que o Estado enriqueça e ter representação e poder junto aos órgãos internacionais. Beleza? Então, olha só. Exclusivamente, o Congresso Nacional ele é exclusivo quanto a resolver definitivamente sobre tratados, acordos e atos internacionais. É o Congresso que vai falar assim, beleza, eu já vi, eu aprovo ou não. Então, o presidente da República pode celebrar todos e quaisquer tratado internacional. Todos vão vingar? Não necessariamente. Ok? Não necessariamente. Quem vai falar assim, quem vai aprovar no nosso caso aqui, gente, deixa eu só avisar um negócio que deu um pico, deu uma oscilada aqui na minha energia. Então, se por acaso eu não aparecer mais, que caiu, tá bom? Eu vou avisando porque vai, né? Vai que acontece. Após a apreciação das comissões, procede a votação por ambas as casas legislativas. Se reprovado, o tratado encontra-se obstaculizado. Olha só, nós não concordamos. O presidente tem poder de determinar que o tratado torne-se uma regra internalizada? Não tem. A nossa atual Constituição Federal não permite. O chefe do Poder Executivo, ele tem poder de administração do Estado. O chefe de governo, ele administra. Ele não tem poder de fazer com que normas se tornem obrigatórias. Ok? Ele precisa que as normas, né, sejam referendadas pelo Poder Legislativo. Se aprovado, é emitido um decreto legislativo que vincula o Poder Executivo. Preste atenção, gente, que nós vamos falar nessa figura decreto legislativo, mas não tem só essa, tá? Se o tratado internacional for aprovado, é emitido um decreto legislativo que vincula o Poder Executivo, que só poderá sancionar ou vetar o documento de acordo com o que foi submetido pelo Poder Legislativo. Então é assim, esse ato internacional assinado pelo presidente é colocado em votação nas duas casas legislativas. O presidente, já naquele ato, ele pode fazer as reservas, já daquele ato. No entanto, pode chegar no Brasil e o Poder Legislativo também fazer reservas. Falar, isso aqui a gente não concorda, aquilo a gente não concorda, isso aqui nós não vamos concordar, isso aqui nós vamos vetar, nós vamos proceder à votação e nós aceitamos
desse tratado internacional, 95% daquilo está escrito, mas as cláusulas XYZ nós rejeitamos. Está aprovado, olha só, então se aprova com 95% do texto. Joia. Quando isso acontece, vai para a sanção presidencial. Por quê? Porque é emitido um decreto legislativo, é um ato legislativo. É como se fosse uma norma, é o mesmo ato que o Poder Legislativo faz. O Poder Legislativo, ele formula uma norma, uma regra, uma nova lei a respeito de um determinado assunto. Passou nas duas casas? Passou. O que vai acontecer agora? Vai para a sanção presidencial, sanção ou veto. Sanção ou veto presidencial. Neste caso, o que acontece? Quando esse decreto legislativo é encaminhado para o presidente da República, esse decreto legislativo vincula o Poder Executivo que ele não, aqueles 5% que, em primeira instância, né, no momento da negociação e assinatura, foram aceitos pelo presidente da República, ele não pode mexer. O presidente da República está vinculado de acordo com o decreto legislativo. É como se esses 5% desse tratado internacional não existissem. O presidente não tem o poder de falar assim, olha, está faltando, eu vou querer complementar, porque está faltando 5%. Não, é como uma nova lei em formação. O presidente ou sanciona ou veta, de acordo com o que foi submetido pelo Poder Legislativo. Então, é uma nova norma escrita pelo Poder Legislativo. E essa nova norma é direcionada ao chefe do Poder Executivo, presidente da República, para sanção ou veto. Então, ele está adstrito aos 95%. Os 5% que o Congresso Nacional rejeitou não se discute mais. Só os 95%. A título de exemplo, tá bom, gente? Estou colocando aí números aí a título de exemplo, por favor. O Legislativo não poderá modificar o tratado, no entanto, poderá fazer reservas não aprovando determinado artigo ou dispositivo contido nele. Ó, eu acabei de falar. O presidente da República pode fazer reserva? Pode. E o Congresso? Também. Ok? Alguns tratados não admitem reserva, como ocorre com os tratados multilaterais. Então, ó, aquela conferência internacional realizada no Brasil, no Rio de Janeiro, no ano de 92, uma vez que existiam muitos participantes, não se admitia reserva. Então, nesse caso, se não cabe reserva, o que pode acontecer? Ou aceita na integralidade ou rejeita na integralidade. Ok? E aí vem para a terceira fase, que é a ratificação. Então, é a comunicação formal de que o Legislativo aprovou o tratado, normalmente por meio de uma nota diplomática. É um ato exclusivo do presidente da República. Então, ó, o tratado internacional começa com o presidente da República ou por seus acreditados, diplomatas, cônsul, enfim, o lato sensu pela sua diplomacia, ok? Ministro das Relações Exteriores, enfim, pela diplomacia brasileira ou pelo presidente da República. A diplomacia são os acreditados. Começa lá. Se começou com o presidente da República, o próprio presidente da República encaminha o tratado para a aprovação do Congresso. O Congresso aprova, devolve para o presidente da República. E aí, neste momento, olha só o termo, é ato exclusivo do presidente da República. É um ato internacional que representa o momento a partir do qual o tratado passa a representar uma obrigação efetiva para o Estado. Tá ok? Deixa eu ver aqui. Isso. Se o tratado já estiver em vigor internacionalmente, o Estado que o assinou deverá cumprir as normas do tratado, caso a sua adesão tenha ocorrido posteriormente. Se o tratado ainda não estiver em vigor, o Estado que o ratificou deverá observar o prazo correspondente à irretratabilidade, que é o prazo entre a ratificação e a entrada em vigor do tratado. O Estado só poderá voltar atrás do tratado por um ato denominado denúncia formal.
Então, isso aí é outro assunto que a gente vai falar daqui a pouquinho. A gente está aqui na terceira fase, que é a ratificação. Ok? Cada tratado tem uma cláusula que determina quando o tratado vai entrar em vigor. Na visão do STF, o tratado entrará em vigor perante o ordenamento jurídico brasileiro apenas com a sua promulgação e publicação no Diário Oficial da União. Por quê, gente? Porque isso é norma interna. A gente vai falar daqui a pouquinho da LINDB. Assim, quando ocorrer um tratado internacional, pode ocorrer que um tratado internacional tenha entrado em vigor em âmbito internacional antes de entrar em vigor no âmbito interno. Porque as normas lá, em outros estados membros, estados soberanos, é uma norma, é um problema deles, já não é um problema interno nosso. Então, alguns tratados admitem adesão posterior de outros estados. Como regra, a entrada a posterior depende da aprovação dos membros originais. Esses tratados são chamados de acordos abertos. A ratificação tem efeito ex nunc, ou seja, daqui para frente, e retratável somente podendo o Estado voltar atrás em caso de denúncia, que nós vamos falar no final. Mas antes de eu falar no final a questão da denúncia, vocês podem observar o seguinte: um tratado internacional assinado por um Estado não necessariamente vinculará o Estado para o resto da vida. O Estado pode falar assim, olha, não atende mais aos nossos interesses, nós não queremos mais. Nós não queremos mais participar disso aqui. Importante, Convenção de Viena, artigo 27. Direito interno e observância de tratados. Uma parte não pode invocar as disposições do seu direito interno para justificar o inadimplemento de um tratado. Esta regra não prejudica o artigo 46. Veja só. Um Estado que participar de um tratado internacional. Então, veja só, o presidente da República ou um dos seus creditados assina o tratado internacional. Esse tratado internacional, então, assinado, vem para o Congresso Nacional, que o admite. E o Congresso Nacional publica um decreto legislativo. Isso vai para a sanção presidencial. O presidente sanciona. Só que, sei lá, por que cargas d'água, não foi ninguém, nem o Poder Executivo, nem o Poder Legislativo, observou uma determinada regra que vai frontalmente contra uma regra interna. O que acontece? O Estado que sancionou, celebrou o Tratado Internacional, não poderá por causa da Convenção de Viena, gente. Olha só o artigo 27. Tá cortando aqui. Tá cortando? Então, deixa eu voltar. Então, olha só. Vou voltar do lado do presidente da República. O presidente da República assina um tratado internacional. Ou o presidente ou um dos seus creditados. Ele pega o tratado e direciona ao Congresso Nacional. Passa pelas duas casas e esse tratado é aprovado. Diante da aprovação, o Congresso Nacional emite um decreto legislativo. Ou seja, esse decreto legislativo faz com que o presidente da República fique vinculado àquilo que foi aprovado pelo Congresso. O presidente da República recebe esse tratado internacional que ele já assinou e já foi aprovado, de acordo com os termos do Congresso, de acordo com aquilo que está declarado no decreto legislativo, e o sanciona. Sancionado a partir da sanção presidencial, claro, vai haver depois a promulgação, né? É promulgado, nós não falamos da promulgação ainda, mas ele é promulgado e passa a ter vigência no território nacional, no nosso mundo jurídico.
Só que pense na situação. De repente o tratado ele é bem grande, vasto, amplo, e por carga, sei lá por que cargas d'água, os analistas responsáveis não observaram uma determinada norma que vincula o Estado Nacional celebrante a um determinado assunto que vai contra uma norma interna já pré-estabelecida. O que ocorre? E o queco, né? E o que é que eu tenho com isso, amigo? Você não celebrou o contrato? Agora cumpra. Uma parte, ó, artigo 27 da Convenção de Viena, que, como vocês viram, a Convenção de Viena entrou no nosso ordenamento jurídico a partir de 2009, ok? Então, uma parte não pode invocar as disposições do seu direito interno para justificar o inadimplemento de um tratado. Essa regra não prejudica o artigo 46. Já vou lá para o artigo 46 da Convenção de Viena. Mas olha só, se uma norma interna for contrária a uma regra estabelecida no tratado internacional, quem prevalece? Tratado internacional. Agora, é claro, né? Deixa eu só mencionar um negócio aqui. Desde que esse tratado, desde que essa regra interna não seja a Constituição Federal. E aí seria colocar um tratado internacional acima da nossa maior norma vigente. Ok? O que eu vou falar para vocês é o seguinte: essa situação, uma parte não pode invocar as disposições do seu direito interno para justificar o inadimplemento de um tratado, desde que essa norma interna não seja a Constituição. Porque se for a Constituição, é óbvio, né, que o tratado não pode, um tratado internacional não pode estar acima da nossa maior regra. Não pode. Tá? Porque senão, seria até cômico, né? Vamos ver o que o tratado diz primeiro. Será que a nossa Constituição se adequou, foi recepcionada por um tratado internacional? Seria um absurdo isso. Tá? Então, existe uma norma interna, uma lei ordinária ou uma lei complementar, que uma determinada regra dessa lei ordinária complementar seja ambígua, amplamente contrária àquilo que está celebrado no contrato internacional. Pode o Estado Nacional mencionar regra interna, direito interno, para não adimplir aquilo que foi tratado? Não poderá. Ok? O artigo 46 da Convenção de Viena diz o seguinte: disposição do direito interno sobre competência para concluir tratados. Um Estado não pode invocar o fato de que seu consentimento em obrigar-se por um tratado foi expresso em violação à disposição de seu direito interno sobre competência para concluir tratados, a não ser que essa violação fosse manifesta e dissesse respeito a uma norma de seu direito interno de importância fundamental. Então, para nós, qual direito interno de importância fundamental que nós temos aqui? Constituição Federal. É a nossa maior regra. É o é aquilo que nos orienta, que demonstra o que é o Estado, como funciona o Estado, os fundamentos do Estado, os princípios do Estado, os princípios da nação. É a Constituição. Uma violação é manifesta se for objetivamente evidente para qualquer Estado que proceda na matéria de conformidade com a prática normal e de boa-fé. Então, um tratado internacional celebrado pelo Estado. Então, vamos lá. Brasil, através do seu presidente ou de um dos seus plenipotenciários, assina um tratado internacional. Esse tratado internacional é direcionado ao Congresso Nacional, que passa pelas duas casas, é aprovado pelas duas casas. As duas casas, então, emitem um decreto legislativo que vincula o presidente da República sobre a sanção ou veto. O presidente da República sanciona, porque esse ato é exclusivo do presidente. Sanciona. Mas aí, com o passar do tempo, uma norma desse tratado, existe um conflito, já não é mais aparente, é um conflito de normas entre um tratado internacional
e uma norma interna. Quem prevalece? Tratado internacional. Desde que essa norma interna, ao meu ver, não seja uma norma constitucional. Porque aí seria, no mínimo, hilário pensar que a Constituição devesse observar se ela foi ou não foi recepcionada por um tratado internacional. Ok? Vamos lá, vamos adiante. Se alguém tiver com alguma dúvida, só me interromper. No caso acima, o que fazer se o Estado invocar contrariedade ao ordenamento interno? Ah, sim. O que fazer? Denunciar. Que é o último ato. Antes de falar da denunciar, que a gente vai falar da denúncia, a gente vai falar então do último ato para internalização de um tratado internacional. Então, vem a promulgação, que é o quarto ato. Somente a ratificação não basta para que o tratado produza efeitos no direito interno. Então, nós temos lá negociação, aprovação, ratificação. Negociação, ato privativo, mas não exclusivo. Privativo do presidente da República. Ele pode delegar. É aprovado. Congresso Nacional. Aprova. Vincula o ato e encaminha para o presidente da República, que aí privativamente vai ratificar. Ratificou? Então o Estado já está vinculado. O Estado está vinculado. Agora, a questão é, a partir do momento que o Estado está vinculado, quando passa a ter vigência esse tratado internacional? Aí é que tá. Aí a gente vai ver uma regra interna, tá? Para a vigência desse tratado internacional. Então, a ratificação é um ato de caráter internacional. Então, a ratificação, no nosso caso aqui do presidente da República. Portanto, para que ele tenha validade no ordenamento jurídico nacional, ele precisa ser promulgado e publicado. Quem diz isso? A LINDB. A Lei de Introdução ao Direito Brasileiro. Desculpa, gente. A tosse. A Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, que diz o seguinte no seu artigo 1º: salvo disposição em contrário, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Então, o ato de ratificação do presidente da República é um ato conhecido por nós aqui como foi promulgado. Então, está promulgado. Agora basta o quê? Precisa ser o quê? Publicizado internamente. Então, para que ele tenha vigência no ordenamento jurídico interno, veja só, o Estado Nacional já está vinculado, porque já passou por todas as fases: negociação, aprovação, ratificação. Joia, maravilhoso. Agora, para que ele seja obedecido pelo povo, seja obedecido internamente por todos que aqui se encontram, é necessário a publicação. Então, salvo posição contrária, a lei começa a vigorar, ou seja, vigência da lei, obediência da lei, é só após oficialmente publicada. Promulgou? Publicou? Joia. A promulgação é um ato que atesta as condições de validade do tratado, podendo emanar do Executivo ou pela mesa do Legislativo. Então, gente, olha só. A promulgação, nós falamos antes dessa ratificação, tá bom? Na aprovação, o Congresso Nacional, ele emite um decreto legislativo vinculando o presidente da República àquilo que foi aprovado no Congresso. O presidente ele não pode sair. Se tiver alguma cláusula reservada, olha, essas cláusulas nós reservamos, não vamos participar desse tratado com relação a
5 cláusulas aqui. O presidente da República está vinculado com relação aos 95% restante do tratado. Então, nós temos um decreto legislativo no ato da aprovação. E aí vem a ratificação. O presidente da República ratifica, sanciona. O que vai significar a promulgação desse ato? Vem um outro decreto, mas aí já não necessariamente, né, um decreto legislativo, é um decreto executivo, é um decreto emitido pelo presidente da República. Uma vez tendo ratificado o tratado, o presidente da República o promulga através de um decreto presidencial. Então, o documento é publicado no Diário Oficial da União a fim de dar conhecimento público da existência da lei. Deixa eu ver aqui. Se o presidente não ratificar, por que eu falei não necessariamente tem que ser o presidente? Que pode ser um decreto não emitido pelo presidente, mas vai ser o decreto de execução. Olha só. Se o presidente não ratificar o tratado por discordar com as reservas feitas pelo Legislativo, ele não poderá fazer novas reservas ou desabonar as reservas feitas pelo Congresso. Cabe ao Executivo apenas oferecer o veto, respeitados os requisitos que o motivam: inconstitucionalidade, ilegalidade, contrariedade ao interesse público. O presidente envia uma mensagem ao presidente do Senado. Então, se por acaso o presidente da República não concordar, ele pode vetar. Ah, mas ele fez... Olha, parece meio louco, né? Então, ele negociou, foi aprovado, mas aí ele não ratifica? Não. Não ratifica. Se ele não ratificar, o que pode acontecer? Pode acontecer de que o próprio Congresso faça com que esse tratado internacional passe a valer. Então, nesse caso, o tratado volta ao Congresso, que terá 30 dias para se manifestar sobre o veto do presidente. Se a maioria absoluta das duas câmaras, das duas casas, rejeitar o veto, a matéria volta ao presidente da República, que terá 48 horas para promulgá-la, sob pena do presidente do Congresso fazê-lo. Então, vai haver, daqui a pouco eu falo sobre essa tensão aqui, vai haver um decreto de qualquer forma, se esse tratado internacional for aprovado, mesmo que o presidente não ratifique, se o Congresso assim o quiser, o próprio Congresso ratifica. Se ele ratificar, se o presidente da República ratificar, ele vai promulgar através de um decreto presidencial. Olha só isso aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês agora. Tanto a Convenção de Viena como o Pacto... Olha a Convenção de Viena. Decreto número 7030. Olha só quem assinou o decreto. Luiz Inácio Lula da Silva. Ok? Era o presidente da época. Ok? Olha aqui o Pacto Internacional aqui. Deixa eu voltar lá para cima. Decreto 591, que é o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Esse Pacto Internacional, lembra que nós falamos sobre ele? É de 1966. Ele passou por todas essas informações que nós falamos hoje. Foi decretado por quem? Fernando Collor. Fernando Collor de Mello. Porque esse pacto internacional aqui entrou no nosso ordenamento jurídico no ano de 1992. Tá ok? Então, o tratado, esse pacto internacional, esse tratado, lembra que eu falei para vocês? Existe um pacto internacional, joia. Quando ele vai ser um tratado, no caso, para um determinado Estado? A partir do momento que o Estado ele passa a ser signatário daquela convenção. Então, assinou? Passou a ser parte? Joia. Então, esse é um tratado celebrado a posteriori, pode ser a posteriori, por um Estado nacional. Deixa eu voltar para cá. É importante saber que há 2 princípios importantes no direito internacional público no que tange os tratados. Gente, esses 2 princípios que eu vou falar para vocês, eu acho que vocês já tiveram essa aula com o Cazu.
ok? Porque esses dois princípios não são relacionados a só direito internacional, tá? Isso nós utilizamos dentro do direito interno também, tá? O pacta sunt servanda e o rebus sic stantibus, tá bom? Esses dois princípios são utilizados no ordenamento interno, tá? Inclusive em contratos privados, tranquilamente. Eu vou explicar sobre eles agora. Então, os tratados devem ser cumpridos como determina a boa-fé, quanto às obrigações internacionais assumidas. Então, assinou um contrato, assinou um tratado internacional, assinou. Esse tratado permitia reservas? Permitia. Você fez alguma reserva? Não. Então, você aderiu a ele na sua integralidade? Sim. Passou pela aprovação? Passou. Foi ratificado? Foi. Promulgado? Também. A promulgação veio através de um decreto presidencial e isso foi publicizado? Foi, através de uma publicação. Joia, no Diário Oficial, joia. Então, o que tem que acontecer? Ele deve ser cumprido. Todas as normas ali contidas deverão ser cumpridas. É o princípio do pacta sunt servanda. Ok? Agora, e o que seria esse rebus sic stantibus? Que determina que se as circunstâncias se mantiverem as mesmas, o tratado mantém-se como obrigação entre as partes. Caso contrário, pode o tratado ser modificado ou extinto se as circunstâncias se modificarem. O rebus sic stantibus são situações de força maior ou... fugiu de novo a palavra. Caso fortuito ou força maior. Então, vamos lá a um exemplo. O que diz o primeiro princípio pacta sunt servanda? Vamos pensar aqui, para exemplificar, vamos trazer para o direito interno, vamos trazer para um contrato particular. Vamos trazer para um contrato particular celebrado entre uma pessoa física e uma instituição financeira. Que tipo de contrato? Vamos pensar num contrato de aquisição de veículo, uma alienação fiduciária em garantia. Vamos pensar que o contrato foi celebrado lá nos idos de 1994, 95, 96, não lembro o ano agora, em que o dólar estava a 1 por 1 real. Aí, as instituições financeiras começaram a celebrar contrato como indexador o dólar. E as pessoas querendo comprar os seus veículos, adquiriram veículos, uma alienação fiduciária em garantia, tendo o valor em dólar pactuado. O que diz o princípio do pacta sunt servanda? Se você pactuou, sim. Se tiver algumas alterações do dólar, você sabe que você tem que cumprir? Sim, eu sei. Então, se o dólar está 1 por 1, se por acaso o dólar baixar a 80 centavos, a cada dólar, $1 valeu 80 centavos, parabéns para você, adquirente, que o seu carro vai ficar cada vez mais baratinho. Agora, se o dólar for para, sei lá, R$1,20, R$1,50, R$1,80, R$2, você sabe que o seu carro vai encarecer. Joia. Tem que cumprir, não foi celebrado? Mas o que significa esse rebus sic stantibus? Que determina que as circunstâncias se mantiverem as mesmas. Mas pode acontecer um caso fortuito ou uma força maior. De um dia para o outro, o dólar, que valia R$1, R$1,10, 90 centavos, 95 centavos, de um dia para o outro, o dólar foi a R$4. Ou seja, as circunstâncias não se mantiveram as mesmas. O risco foi quadriplicado. Ninguém espera que o dólar, que um documento, que uma moeda vai ter um aumento tão vertiginoso em pouquíssimo tempo. Uma alteração do dólar para cima ou para baixo é do jogo, é do negócio. Se abaixar 90, eu ganho. Se aumentar 10 centavos, 1,10, eu perco, mas está
dentro dos limites de uma proporcionalidade, de uma razoabilidade. Joia. Mas saiu, estourou o negócio. O dólar que estava 1 passou a valer 4. E agora? Agora não tem quem aguenta, amigo. Um carro que eu pagaria 10, vou pagar 40. Não tenho condições. Então, eu vou aplicar o princípio do rebus sic stantibus. Uma vez que as circunstâncias se alteraram vertiginosamente, eu preciso que seja feita uma modificação ou vamos extinguir esse tratado. Ok? É assim que funciona. Então, está falando aí nessa situação que dois princípios importantes do direito internacional não é só para o direito internacional, para o direito interno também. Tá? Então, eles valem no direito internacional. E vamos agora aqui à questão da denúncia e extinção do tratado. Então, o tratado pode ser extinguido pela vontade comum das partes ou pelo decurso do tempo, quando o próprio instrumento prevê um período de vigência específico. Então, 2 estados participantes de um tratado internacional, eles percebem que para nenhum dos dois mais é vantajoso esse tratado. Então, vamos extinguir de comum acordo? Sim. Ou esse tratado tem prazo determinado. Gente, vocês estão percebendo que o tratado nada mais é que um contrato, muitas vezes contendo vários participantes. Mas nada mais é que um tratado, é que um contrato. O tratado pode ser extinguido pela denúncia formal, que é uma rescisão unilateral do tratado feita por meio de um decreto. Então, o que seria a questão da denúncia? É falar assim, olha, nós não vamos participar mais desse negócio, não. Não cabe mais a nós não temos o interesse em permanecer. Tem que ser, que jeito, ó, de acordo com o que está falando aqui, tem que ser feito de maneira formal, tem que anunciar. Falar, não vamos participar mais. Formas de extinção do tratado. A previsão expressa em seu próprio texto, ou seja, por prazo determinado, a consentimento das partes, ou seja, os estados participantes já não têm mais interesse. Redução do número de partes de um tratado multilateral. Então, às vezes o tratado diz o seguinte, aqui o quórum exigido sei lá, mínimo, o quórum mínimo exigido é de 5 estados soberanos. Começa a sair, passa a ter 4 e fala, não interessa mais. A conclusão de um tratado posterior, ou seja, tratado é a termo, a violação de cláusulas substantivas, a impossibilidade de superveniência de cumpri-lo por causa de surgimento de uma mudança fundamental de circunstâncias independente da vontade das partes, é o tal do rebus sic stantibus, que eu acabei de ler com vocês. Então, surgiu uma situação superveniente ao contrato, ou seja, o contrato foi celebrado, até aqui está tudo bem. Mas aconteceu um problema seríssimo aqui nesse país. Vamos colocar exemplo. Teve uma catástrofe, um terremoto, alguma coisa nesse sentido. Nós não vamos conseguir cumprir esse tratado porque a gente vai precisar primeiro cuidar dos nossos problemas aqui. E por que eu não vou cumprir? Porque eu não quis? Não. Foi uma situação de uma força maior. Ruptura das relações diplomáticas ou consulares a tornar impossível o cumprimento da parte ou da totalidade do tratado. Imaginem vocês, um tratado celebrado entre Brasil e Venezuela. Teve no passado Brasil e Bolívia. Então, o Brasil celebrou alguns tratados, tá, com a Venezuela, com a Bolívia, e de repente, na época, era o presidente Lula, ou a Dilma, e era não era o Maduro, como é que é o nome daquele caboclo? Não é Evo Morales, não é Evo Morales da Bolívia. É o Hugo Chávez. Mudou drasticamente o nosso governo.
já teve problemas pessoais aí entre os chefes. Existe ruptura de relações diplomáticas. Falar, não dá mais para continuar com esse tratado. Surgimento de uma regra costumeira posterior à conclusão do tratado. A superveniência de uma norma imperativa de direito internacional geral. Então, essas são as situações que podem acarretar na denúncia, ou seja, denuncia, extingue o tratado. Em relação ao procedimento da denúncia, a teoria prevalecente é de que basta um ato unilateral do Poder Executivo ou uma lei do Poder Legislativo ordenando o Executivo a denunciar o tratado, ou seja, ele pode ser denunciado pelo Presidente da República sem aprovação prévia do Congresso Nacional, entendendo que, ao aprovar o tratado, o Congresso também aprova implicitamente a possibilidade de denúncia. Então, essa questão do procedimento da denúncia, eu estou falando relacionado à nossa norma interna agora, ok? Em relação a nós, como é que funciona a questão do procedimento da denúncia? Pode o presidente da República simplesmente falar assim, olha, nós estamos denunciando, nós não vamos mais participar desse tratado internacional. Pode ele por ele tomar essa decisão? Teoria, ele pode tomar essa decisão por si? A teoria prevalecente é essa, que ele pode, porque sem aprovação do Congresso. Porque no momento que o Congresso aprova, dá a entender que aprova implicitamente a possibilidade de denúncia pelo presidente da República. Essa é a teoria prevalecente. No entanto, essa não é a única. Há os que advogam que o tratado só pode ser denunciado com a aprovação do Congresso Nacional. Por quê, gente? Porque o tratado internacional, no momento que o tratado internacional é internalizado, ele entra no nosso corpo jurídico através das regras de lei. Então, olha só, existe uma negociação, uma aprovação, uma ratificação, uma promulgação, é mais ou menos o nascimento de uma nova regra. Como é que faz para uma regra deixar de existir, uma regra ser revogada no Brasil? Só através de outra regra, de uma nova lei. Quem produz uma lei não é o Poder Legislativo? Então, existe aqueles que advogam no sentido de que o presidente da República não pode denunciar um tratado internacional por si. Ele precisa da aprovação do Congresso Nacional. Por quê? Porque é o Congresso Nacional quem define, quem legisla. E só através do Congresso é que ele vai agir, que ele pode denunciar um tratado internacional. Conflito entre tratados. Gente, até aqui, que eu estou acabando, acho que eu vou acabar bem mais cedo hoje. Até aqui tudo bem para vocês, gente? Tá tudo bem? Tá todo mundo me ouvindo direitinho? Tranquilo. Deixa eu só ver um negócio aqui. Alguém me pediu para eu aceitar. Não sei agora. Bom, agora já foi, já passou muito até. Pois eu peço desculpa que eu nem vi. Vamos lá. Conflito entre tratados. A Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, em seu artigo 30, parágrafo 1º, consagra a superioridade da Carta das Nações Unidas sobre qualquer outro acordo. Em relação aos demais tratados, o artigo 30, parágrafo 3º, estabelece o critério cronológico para dirimir qualquer colisão entre tratados cujos conteúdos gerem antinomias. Então, veja só. Vamos para a Convenção de Viena. Deixa eu abrir aqui a Convenção. Achar o artigo 30. Ué. Não quis ir. Deixa eu lá. O artigo 30 da Convenção de Viena.
Sem prejuízo das discussões do artigo 103 da Carta das Nações Unidas, os direitos e obrigações dos Estados partes em tratados sucessivos sobre o mesmo assunto serão determinados de conformidade com os parágrafos seguintes. Quando um tratado estipular que está subordinado a um tratado anterior ou posterior, ou que não deve ser considerado incompatível com esse outro tratado, as disposições deste último prevalecerão. Quando todas as partes do tratado anterior são igualmente partes do tratado posterior, sem que o tratado anterior tenha cessado de vigorar, ou sem que a sua aplicação tenha sido suspensa, nos termos do artigo 59, o tratado anterior só se aplica na medida em que as suas disposições sejam compatíveis com as do tratado posterior. Então, as regras de tratado com relação à antinomia. Tem um tratado, surge outro, como é que vai funcionar? De acordo com esse artigo 30 aqui. Quando as partes do tratado posterior não incluírem todas as partes do tratado anterior, nas relações entre os tratados partes, nos dois tratados aplica-se o disposto do parágrafo 3º. Nas relações entre um Estado parte, nos dois tratados, e um Estado parte apenas em um desses tratados, o tratado em que os dois Estados são partes rege os seus direitos e obrigações recíprocos. Então, vejam só, deixa eu voltar para cá. Então, quando houver conflitos, surgiu alguns tratados internacionais, havendo conflito entre esses tratados, como é que a gente vai resolver essa questão de antinomia de tratados? Através da Convenção de Viena. Utiliza-se a Convenção de Viena, seus parágrafos 1º e 2º do artigo 30. E tratados comerciais que, porventura, entrem em conflito com acordos de cunho ambiental, prevaleceriam esses últimos em relação aos primeiros. Por quê? Porque é assim que reza a Convenção de Viena. Tá? Entre tratados comerciais e os de cunho ambiental, quem prevalece? De cunho ambiental. Tá? Prevalece aquilo que é preservação do meio ambiente. Hierarquia dos tratados. Nós já estudamos essa questão da hierarquia dos tratados internacionais. Então, eu vou só repetir. Tá? Lembra que eu falei da questão da convencionalidade, né? Que eu apresentei uma nova pirâmide de Kelsen para vocês? Eu apresentei, no caso, eu não sei qual aula que eu dei isso agora para vocês. Não foi na passada, acho que foi na retrasada. Então, quando nós temos a entrada de um tratado internacional, quando é internalizado um tratado internacional, quando ele passa a vigorar como uma determinada lei, qual que é a hierarquia desse tratado de acordo com a norma vigente no Brasil? Então, ó, como regra geral, os tratados internacionais ratificados pelo Brasil têm status de lei ordinária. Vejam só, como é que funciona uma lei ordinária? Como é que funciona a aprovação de uma lei ordinária? É por maioria simples. Ok? Então, vejam só. Então, um determinado legislador... Desculpem. Um determinado deputado ou senador tem um projeto de lei qualquer. Esse projeto de lei refere-se, de repente, sei lá, uma norma de direito penal, vamos colocar dessa forma. Uma alteração de um dos artigos do Código Penal, pensemos dessa maneira. O Código Penal é uma lei, na realidade o Código Penal é um decreto, um decreto-lei, né? Porque ele foi promulgado ou outorgado em 1940, quando existia essa figura, né, do decreto-lei, mas ele foi recepcionado pela atual Constituição Federal como lei ordinária. Então, a alteração, a revogação, né, de uma norma e a promulgação de uma outra norma relacionada a qualquer artigo aí do Código Penal, ela vai ser, vai passar para uma norma do direito do Código Penal ser revogada, ela precisa de uma norma, de uma outra lei ordinária, revogando determinada norma.
É o que aconteceu, por exemplo, deixa eu abrir aqui para vocês. Eu esqueci de abrir o Código Penal. Só um momentinho. Tá, eu vou abrir o Código Penal. Código Penal. Eu preciso abrir o Código Penal atual e o antigo. Então, aqui, ó. Deixa eu achar aqui. Então, vejamos aqui, ó, o artigo 75. O tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 40 anos. Redação dada pela Lei 3.964 de 2019, que é a lei anticrime, né? Então, deixa eu tentar abrir aqui. É que eu queria pegar como era antes. Então, veja só. Essa lei anticrime é a lei ordinária 13.964 de 2019. Ok? O que aconteceu? Ela alterou o artigo 75, é que ela é tão comprida. Vou fazer uma busca, só um momentinho, gente. Então, olha só. Ele alterou, está aqui escrito o artigo 75. O tempo de cumprimento de pena privativa de liberdade não pode ser superior a 40 anos. Como era antes de 2019? 30 anos. Era de 30 anos, mas é que eu queria abrir o Código Penal antigo. Só um pouquinho que eu vou tentar achar aqui. Código Penal 2018. Ó, achei aqui, gente, ó. Deixa eu iluminar tudo aqui, ó. Tá riscadinho aí, com uma linha por cima, mas ó, o tempo de cumprimento de pena privativa de liberdade não pode ser superior a 30 anos. Redação dada pela Lei 7.209 de 1984. Isso vigorou até o ano passado, né? Quando surgiu a Lei 13.964. Alterou esse artigo 75 aqui, que prevalece. De acordo com o dicionário online de português. O meu Google tá me ouvindo aqui. Então, era de 30 anos, passou a ser 40 anos. Olha, deixa eu mostrar a LEP para vocês. LEP até 2018. Deixa eu ver se vai estar aqui ou na de baixo. Cento e 12.
Eu vou voltar porque não está mostrando como é que era antes. Já está mostrando como é hoje. Só um momentinho, por favor. Também não é aqui. Ah, beleza. Ah, beleza. Não estou conseguindo achar como era. Mas aqui vocês vão perceber o seguinte, que a LEP, a Lei de Execução Penal, deixa eu voltar aqui, olha só, essa lei é de 1984, essa lei é uma lei ordinária. Oi? Digita LEP completa. E aí entra no primeiro link. Ah, obrigado. Deixa eu ver aqui então. LEP completa. Completa. LEP completa. Vamos buscar aqui o 112. Oh, muito obrigado. Obrigado. Eu acho que é o Alexandre, né, Alexandre? Falou para mim? Eu. Obrigado, viu? Anota meu ponto aí. De vez em quando você dá uma salvada, né? Beleza, muito obrigado. Olha só, gente. A LEP é a lei de execução penal é uma lei ordinária. Como é que funcionava até 2019? A questão da progressão no regime da pena. Então, se falava em 1/6. Hoje, olha só, olha aqui, ó. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva, com a transferência para regime menos rigoroso a ser determinado pelo juiz quando o preso tiver cumprido ao menos 1/6 da pena no regime anterior e o seu mérito indicar progressão. Aí depois tem uma outra lei que mencionava com relação à lei dos crimes hediondos, não vou abrir aqui agora, que é uma outra lei que falava sobre, com relação aos crimes hediondos, tinha que cumprir 2/5 ou 3/5, dependendo da situação. O que aconteceu com a vinda da reforma do Código Penal, da LEP, através do pacote anticrime? Agora, ó, a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva, com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinado pelo juiz quando o preso tiver cumprido ao menos 16%, 20%, 25%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%. Olha só, houve uma alteração muito significativa, mas o que acontece? Como é que houve a alteração dessa norma? Por uma revogação vinda de uma outra norma, de uma outra lei. Então, no caso aqui, o que acontece? Tratados internacionais, como é que eles são? Eles são internalizados no Brasil, em princípio, de que forma? Como lei ordinária, como um código penal, como uma lei de execução penal. Enfim, é assim que o tratado internacional, em princípio, é observado, é internalizado. E aí, lá naquela pirâmide de Kelsen, se vocês se lembrarem dela, está a Constituição ou normas constitucionais.
E, logo abaixo, convenção ou tratados internacionais relacionados a direitos humanos. Se essas normas relacionadas a direitos humanos não tiverem o mesmo quórum de votação de uma emenda constitucional. Por isso que está escrito aqui o seguinte: os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Assim, tratados de direitos humanos aprovados como emendas não podem ser descartados por meio de um simples ato administrativo conferido pelo presidente da República como a denúncia. Olha só, gente. Quando nós falamos de tratados internacionais, tem todas as espécies de tratados. Tratados comerciais, tratados relacionados à segurança, tratados relacionados a direitos humanos. Tem uma imensidão de tratados que podem ser celebrados pelos estados. Vamos pensar aqui, um tratado internacional relacionado à questão ambiental, em princípio, esse tratado internacional vai entrar no Brasil como uma lei ordinária. Agora, se o tratado internacional for relacionado a direitos humanos, como ele vai ser observado no país? Se por acaso ele for ele for observado no país como uma emenda constitucional, como é observada a emenda constitucional, como é que para existir uma emenda, uma alteração de uma norma constitucional, como é que tem que ser feito? Como é que as casas legislativas trabalham para que uma norma constitucional seja revogada, seja alterada? É possível? É possível. Como? 2 turnos de votação em cada uma das casas legislativas. E a aprovação tem que ser por maioria absoluta, 3/5. O nome nem é a maioria absoluta, o nome é outro. Daqui a pouco eu vou lembrar. Qualificada. Tem que ser 3/5 dos votos dos respectivos membros. Ou seja, não é maioria absoluta, maioria simples, como é na lei ordinária, é assim. Quantas pessoas se encontram hoje para votação da alteração do artigo 112 da LEP? Quantos congressistas estão hoje aqui na Câmara Federal? Dos 513, nós estamos hoje aqui em 150. O presidente observa, se tiver de acordo com o regimento interno, ele põe para votação. E aí, desses 150, 80 votam a favor. Altera a norma penal? Altera. É maioria simples. Maioria absoluta. O que seria maioria absoluta? A maioria absoluta é o seguinte. Eu vou colocar isso no Senado, tá bom? Porque é mais fácil fazer o cálculo. A maioria absoluta é o seguinte. Se por acaso uma norma exigir maioria absoluta, significa que para uma norma ser alterada, dos 81 senadores, tem que ter voto de 41. Isso é maioria absoluta. E essa qualificada? 3/5 dos respectivos membros. Então, vou colocar do Senado. Pega o Senado, 81 senadores, multiplica por 3, divide por 5. Deixa eu fazer a conta aqui, né? Não vou fazer de cabeça, não. Não sei fazer de cabeça, não. Vou fazer a conta rapidinho. Se eu achar, tá minha calculadora. 81 vezes 3, divide por 5. Então, no caso, 48,6, então, no caso, 49. Então, para uma emenda constitucional ser aprovada, ela precisa de 49 votos. Para um tratado internacional de direitos humanos ser aprovado
como se fosse emenda constitucional, no Senado Federal precisa de 49 votos. E se não for aprovado com esse quórum e em 2 turnos, como é que vai funcionar esse tratado internacional relacionado a direitos humanos? Como norma supralegal. Lembram-se disso? Eu acho que está no outro slide, inclusive. O Pacto de São José da Costa Rica, que foi ratificado antes da reforma, não foi incorporado como emenda constitucional, mas lhe foi atribuído status supralegal pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o Pacto de São José da Costa Rica, que é o principal tratado internacional relacionado a direitos humanos, ele não foi aprovado nesses termos. 2 turnos de votação, 3/5 dos membros de cada uma das casas. Mas por se tratar de direitos humanos, o STF inventou, colocou, né, uma nova figura jurídica aí na pirâmide de Kelsen, uma norma supralegal, abaixo da Constituição, acima das leis ordinária e complementar. Tratados de direitos humanos Tratados de direitos humanos. Os doutrinadores entendem que tenham eles status supralegal ou status equivalente à emenda constitucional não podem ser denunciados ou revogados por lei posterior, por causa do princípio da proibição do retrocesso. Vejam só, essa informação, gente, é o seguinte. Como a informação anterior, um tratado internacional relacionado a direitos humanos, se por acaso é incorporado no nosso mundo jurídico como uma emenda constitucional, não pode um simples ato de denúncia simplesmente deixar de utilizá-lo. Por quê? Porque vai existir a questão do retrocesso. Mesmo que esse tratado internacional ele não entre como uma emenda constitucional, mas como uma norma supralegal, também não é possível a denúncia por conta da proibição do retrocesso. Agora, pode haver uma reforma, uma outra emenda constitucional revogando um tratado internacional de direitos humanos? É possível? Ó, isso que eu estou falando não está aqui. Isso aqui é um entendimento meu, viu, gente? Pode uma emenda constitucional revogar um tratado internacional de direitos humanos? Eu entendo que é possível, desde que seja para acréscimo. Ok, gente? Desde que seja para acréscimo. Por quê? Porque normas relacionadas às garantias fundamentais, que geralmente são questões de direitos humanos, meus queridos, garantias fundamentais são normas que se encontram no artigo 5º e nos tratados internacionais relacionados a direitos humanos com força de emenda constitucional, elas são consideradas como cláusulas pétreas. Então, para que haja uma revogação de um tratado internacional, só se for para acrescentar algo. Então, vem uma norma e revoga aquele ato. Mas por quê? Porque simplesmente vai deixar de existir? Não. Porque acrescentou-se algo a esse tratado. Melhorou a vida da pessoa humana com essa nova emenda constitucional. Entenderam o que eu estou falando? Então, para que haja, isso aqui é coisa minha, tá? Não tá, se você pegar os livros aí, o livro da instituição não vai estar escrito isso não. Então, é possível uma revogação do tratado através de uma emenda constitucional? Eu, Noslen Benatti, entendo que sim, desde que essa emenda constitucional acrescente algo. Então, tudo que está escrito lá nesse tratado é colocado nessa emenda constitucional e acrescentado algo a mais ainda. Tá ok? Fora isso, eu entendo que não é possível. Beleza, minha gente? Diante disso, acabou. A aula de hoje nós encerramos. Foi bem produtiva. Deixa eu interromper aqui a... Ai, meu Deus. Eu consigo voltar? Voltei. Diante disso, meus caros, faço a seguinte pergunta. Alguém está com dúvida? Alguém está precisando
deixei de apresentar alguma coisa que você ficou em dúvida, quer fazer alguma pergunta, alguma requisição, alguma crítica? Estou à disposição. Ninguém? Então, senhores, vou dar por encerrado a aula. Eu vou parar a gravação aqui. Deixa eu só um pouquinho. Então, agradeço a todos pela presença. Estou dando por encerrada a aula. Vou permanecer mais alguns minutos, caso alguém queira tirar alguma dúvida e que não queira deixar gravado.